Olá, gente. Eu queria fazer um momento, na verdade, eu vou tentar fazer uma série de reflexões com as músicas do Belchior, no sentido de captar algumas mensagens, né, sem o compromisso de dizer a verdade, o que é que Belchior exatamente queria transmitir com aquela música. Não é proposta desse momento dizer o que se passou exatamente na cabeça de Belchior. Como o poeta que Belchior era, né, e como toda obra grande, como toda grande obra de arte, as coisas ficam abertas para interpretações. Eu acho que isso é o que faz diferença no grande artista, na pessoa que cria a obra de arte. E a obra de arte, ela é atemporal, ela tem um tempo de vida longo, uma importante obra de arte, tem um tempo de vida longo, ela é atemporal e ela dá margem para várias reflexões, né? Então, essa algumas das reflexões sobre as músicas do Belchior. Eu escolhi duas para iniciar essa série aqui, que é a Fotografia 3x4, a minha preferida, do Belchior, e Conheça o Meu Lugar. Então, o título desse momento sério é O que dá para aprender de história com Belchior. Como esse canal é voltado para alunos do ensino médio, meus alunos do ensino médio, né? Fica aí a dica, né? Enfim, vamos lá. E aí, professor, o que é que dá para aprender de história com Belchior? Esse cantor cearense, gente, para quem não conhece, né, Belchior é um cantor cearense que fez muito sucesso na década de 70, 80, e que as músicas têm essa característica de ser uma poesia que mistura reflexões sobre a vida, muitas angústias, muitos amores, mas também é um canto, como ele define, um canto torto, que é feito faca, que corta a carne de vocês. Então, Belchior, ele, para mim, é o maior artista, o maior cantor brasileiro, é o cantor que eu mais gosto, é o cantor que eu mais ouço. Eu sou muito apaixonado pelas músicas de Belchior, por tudo tudo que representa, e eu me sinto muito representado nas canções de Belchior. E aí, vamos fazer esse lance aí de história com Belchior. Bom, vamos começar com Fotografia 3x4. Jovem que desce do norte para a cidade grande. No mapa, né, nessa projeção cartográfica, onde o Brasil, né, que está lá, essa projeção cartográfica, que o norte fica lá em cima, o nordeste fica lá em cima, e o sul fica lá embaixo. Jovem que desce do norte para a cidade grande, né? Isso o Newton já sabia, né? Então, no sentido de que de cima vai para baixo, né? Ele brinca aí com as palavras para dizer, para falar. Eu acho que se a gente pode fazer essa reflexão sobre Fotografia 3x4 de Belchior, falar sobre as migrações Nordeste e Sudeste, esse intenso movimento migracional que existiu, que eu botei ali muito fortemente entre a década de 40 e a década de 70, né? Teve, né? A década de 80, 90 ainda continua. Então a gente vai dar um arrefecimento nisso aí a partir dos anos 2000, quando um conjunto de políticas públicas vão voltar para o Nordeste e vão melhorar de forma significativa a qualidade de vida do Nordeste, geração de empregos e tal. Mas o Nordeste, e aí eu vou falar um pouco, né, da outra música, que Conheça o Meu Lugar, né, essa problematização do Nordeste. Mas enquanto isso, vamos falar Nordeste do jeito que a gente entende, assim, do jeito que o grande público entende. Então, Belchior, essa música é da década de 70, 76, e Belchior, ele foi esse migrante, ele foi esse jovem que saiu, né, do Nordeste, do Ceará, e foi para o Rio de Janeiro. Mas o contexto dessa música, ela fala exatamente, né, desse período de imigração. Ele fala desse Nordeste de emigração, esse Nordeste como espaço, como um lugar de imigração. Eu sou como você que me ouve agora. Essa música acaba com essa frase, né? Eu sou como você. Ele está
falando para os migrantes que estão lá no Rio de Janeiro. Eu acho que muito parecido com essa música é a música Pau de Arara, de Luiz Gonzaga, né, que ele conta a trajetória em cima do Pau de Arara, que penou, mas no Rio chegou. Então, dentro dos assuntos, dos currículos do ensino médio, a gente pode trabalhar essa música, professor, professora, né, alunos, alunas, quando a gente vai trabalhar a República dita populista, que é aquele intervalo democrático, né, depois da era Vargas, de 1945, até o golpe militar de 1964. A gente pode encaixar bem essa música aí, porque é nesse período que o Nordeste vai surgir como esse lugar de emigração, esse lugar de pobreza, esse lugar de miséria. É na década de 50 que tem a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Então, essa ideia de Nordeste como lugar de pobreza, de miséria e, sobretudo, de seca, ela que surge nesse intervalo de tempo. Inclusive, né, as políticas públicas, como a SUDENE, o DENOX, vão estar preocupadas em resolver o problema do Nordeste. Então, a região Nordeste ela surge como uma região problema, uma região da seca, da fome, a região dos migrantes que saem para o Sul Maravilha, né, como diz um colega historiador. Então, essa música de Belchior, a gente pode usá-la para contextualizar esse período da história do Brasil perfeitamente. Mas a gente vai escutar a música, tá? Então, depois dessas primeiras esses primeiros esclarecimentos, essas primeiras reflexões, vamos escutar a música, gente. Nada define Belchior melhor do que ele mesmo. Opa! Ó, eu vou ler a música, tá? Então, eu peguei aqui uma página, né, de letras. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande. Os pés cansados e feridos de andar léguas tiranas. De lágrimas nos olhos de Leo Pessoa e de ver o verde da cana. Ele está falando, né, gente, do poeta Fernando Pessoa. Está lá no ônibus, como eu imagino essa música, ele no ônibus, né, vindo, lendo Fernando Pessoa e olhando aquela paisagem que domina no Nordeste, né, no litoral, zona da mata nordestina. Zona da mata, vamos ser mais específico, professor. Zona da Mata de Pernambuco, de Alagoas, de Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. A cana-de-açúcar domina esse espaço litorâneo, esse espaço da Zona da Mata. Então, Belchior está ali. Cansados, mas lendo Fernando Pessoa e vendo o verde da cana passar na janela. E já chegando, né? E ele já está no Rio de Janeiro, em cada esquina que eu passava, um guarda me parava. Pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 do documento, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade. Disso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade. São Paulo, violento, corre o rio que me engana. Ó a brincadeira que ele faz com a música, né, gente? Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade. Né? Não é a gravidade que traz o jovem do Nordeste para o Sudeste. Né, desse deslocamento que uma dessas projeções é de cima para baixo, né, como lei da gravidade. É uma brincadeira que o Belchior faz aqui com a teoria, né, da gravitacional de Isaac Newton. Né? Então, essa coisa de sair do Nordeste e ir para o Sudeste, né, ele coloca como uma lei da gravidade, mas como ironia. Porque o Belchior sabia que não era pela lei da gravidade. E no final no meio da música ele vai deixar claro. Olha só. Os cabarés da Lapa onde eu morei, já no Rio. Mesmo vivendo assim, não esqueci de amar. A mistura com a poesia, com o amor, né, com a sensibilidade que Belchior tinha. Que o homem para a mulher e o coração para a gente dar. E aqui o limite de homem hétero, branco da década de 70. Que o homem para a mulher. O amor é muito mais do que o homem para a mulher. Mas vamos dar um desconto. A música da década de 70, né, ninguém é perfeito.
O amor, ele é múltiplo. Ele não é só do homem para a mulher, é para quem quer dar e quem quer receber. Mas a mulher que eu amei não pôde me seguir. Outro drama do nordestino, que às vezes ia só o homem, deixava a família em casa, e o irmão deixava a mãe, né, depende do arranjo familiar. Deu que eu estou falando desse processo migracional. Desses casos de família e de dinheiro, eu nunca entendi meio. Veloso. Veloso, gente, é Caetano Veloso. Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua. Ele está falando do oba-oba da MPB e de Caetano Veloso, que cantava e não problematizava as questões desse migrante nordestino no Rio de Janeiro, em São Paulo, para onde ele fosse, né? Saindo da pobreza. Eu não vou usar, não, só a seca, não, tá? Da desigualdade social, do desajuste social e econômico que marca a região do Nordeste, tá? Então, a noite fria me ensinou a amar mais um dia. E pela dor descobri o poder da alegria. E a certeza de que tenho coisas novas para dizer. Porque lá eles têm muita coisa para dizer. Lá no Rio de Janeiro, nos cabarés da Lapa, da vida que ele levou, da mulher que ele deixou, ele aprendeu coisas novas. E para fechar a música, Belchior, ele faz uma coisa que eu acho essa estrofe sensacional. E a minha história é talvez igual à tua. Jovem que desce do norte e do sul viveu na rua. Ó, Belchior não é pra isentão não, tá? Belchior, ele é o poeta que mostra a dor, que problematiza, que reflete. Eu comparo Belchior, seria da canção, claro, da música, mas o João Cabral de Melo Neto. Quando a gente pensa a realidade de Pernambuco, do Nordeste, o João Cabral de Melo Neto tem um teor bem ácido, como as músicas de Belchior têm. É talvez igual a tua, jovem que desceu do norte, do sul viveu na rua, e ficou desnorteado. Ele saiu do norte e ficou desnorteado. Ele saiu do norte, mas também ficou desnorteado, desorientado, né, nessa referência. Como é comum no seu tempo, como era muito comum naquele tempo, gente. Esse tempo ele está falando do final da ditadura militar, ele está falando da década de 70, ele está falando dessa coisa toda que era essa região problema e que foi durante décadas, né, vista como essa região problema e como esse fluxo migratório muito grande para o Sul Maravilha. E ficou apaixonado e violento como você. E a minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e ficou desnorteado, como é comum no seu tempo. E ficou desapontado, como é comum no seu tempo. Gente, essa música, ela cabe essas reflexões e outras demais. Para dar aula de história, a gente poderia usar para falar desse fluxo migratório, para falar, por exemplo, da construção de Brasília. Ele não fala Brasília aqui, mas faz parte desse fluxo migratório. Os candangos foram para Brasília, que construíram Brasília, essa mão de obra que construiu São Paulo, que construiu boa parte do Rio de Janeiro, essa mão de obra nordestina, essa ideia de Nordeste problema, Nordeste da fome, da pobreza, da seca, da miséria, essas políticas públicas que foram criadas, como resultaram na criação da Sudene, do Denox, tudo isso a gente pode falar da obra de Belchior, dessa canção, Fotografia 3x4, que é uma canção que me emociona e me faz refletir muito. Gente, outra canção que eu queria mostrar para vocês é uma canção sensacional. O nome da canção é Conheço o Meu Lugar. Essa canção, ela é de 1979, ela é dos anos finais da ditadura militar. Opa, deixa eu abrir aqui. Acho que não vai. Deixa eu abrir ele todo. Conheço Meu Lugar, para mim, é uma canção que está muito, muito à frente do tempo.
com todas as músicas do Belchior. Belchior compôs a maior parte dessas músicas na década de 70, elas fazem todo sentido hoje. Né? Mas eu coloquei com esse meu lugar como à frente do seu tempo, de forma demasiada, muito à frente do seu tempo. Tá? Primeiro, que essa música, ela nas entrelinhas, ela tem várias críticas à ditadura militar. A música é composta em 1979, é uma música que não era para rir à toa. Como ele fala na música, né? Não dava para rir à toa. Por que não dava para rir à toa? A gente estava num período ditatorial. E Belchior foi muito crítico à ditadura. Belchior usou muito da sua poesia, da sua inteligência, das suas canções para criticar a ditadura. Em outro momento eu vou falar de mais músicas, né? Que tem críticas pesadas à ditadura militar. Né? Enfim, o cantador das coisas do porão, ele se coloca assim na música, né? Então, por que não dava para rir à toa em 79? Porque a gente estava num regime ditatorial, gente. Desde 64, fazia mais de 20 anos. Então, Belchior, enquanto sujeito, tendo uma análise de Belchior do ponto de vista democrático, ele era um sujeito muito crítico à ditadura militar. Na música também aparece, né, as roupas de Lorca. Gente, Lorca foi o nome de um poeta que foi morto no regime ditatorial lá na Europa. Belchior, ele era crítico a esse modelo ditatorial político. Belchior, ele realmente, né, ele cantou e as suas canções eram feitas faca, né, para cortar as carnes, a carne do tecido social, a carne do comodismo, para pensar, para fazer refletir. Eu não coloco o Belchior, né? Se Belchior fosse vivo hoje, até porque eu acho que isso é desnecessário, ele era petista, ou então ele era isso, aquilo, outro. Belchior era muito maior do que isso. Né? Belchior era um sujeito extremamente sensível às causas sociais, era um sujeito extremamente voltado para a reflexão e uma sociedade mais justa, mais paritária, mais democrática. Então eu coloco ele como um grande democrata. Tá? Mas aí, vamos para a música, vamos para a canção. O nome da canção é Conheço o Meu Lugar. E essa canção, gente, ela tem, inclusive eu quero apontar aqui, né, 2 momentos da canção que eu acho crucial para a gente entendê-la. Olha aí. O que é que pode fazer um homem comum nesse presente instante se não sangrar? Tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante. Tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante. Em 1979, a gente está nos anos finais da ditadura militar. Nesse presente instante, o que é que o homem podia fazer? Sangrar. Mas ele também estava tentando inaugurar a vida comovida e livre e triunfante. Essa música, gente, ela fala sobre o início da anistia no Brasil. Ela fala sobre a abertura econômica, política, sobretudo política do Brasil. O que é que eu posso fazer com a minha juventude quando a máxima saúde hoje é para entender usar a voz? O que é que eu posso fazer um simples cantador das coisas do porão? Né? Deus fez os cães da rua para morder vocês. Que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Está falando da violência, do aparato policial, a violência do Estado que não era democrático, que reprimia. Era uma vez um homem e o seu tempo. Botas de sangue na roupa de Lorca, a referência ao poeta que foi assassinado na ditadura, acho que é salazarista ou franquista, lá na Europa. Olho de frente a cara do presente e sei que eu vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para a festa. Ora esta, eu não sorri à toa. Eu adoro essa frase também, né? Eu não sorri à toa. Né? Não é momento para rir. A gente tá na ditadura faz mais de 2 décadas.
A gente ainda está, e não é a abertura que a gente queria, a abertura política que a gente queria. Eu falo os democratas da época, né, que preza pela democracia, que preza pela liberdade, né? Então, quem preza pela liberdade é totalmente avesso a qualquer ideia ditatorial. Fique você com a mente positiva. Vai ficar com sua mente, com o seu coach da vida. Olha, eu fazendo um anacronismo com o Belchior, né? Com o seu coach da vida, com suas frases de efeitos da vida. O que eu quero é a voz ativa. Ela que é uma boa. A voz ativa é a liberdade de falar. É a liberdade sem o tolhimento da censura. Sem o silenciamento que a ditadura impunha ao Brasil naquele momento que Belchior construiu essa música. Pois se uma pessoa, não precisa ser de esquerda, de direita, de centro, basta ser pessoa, entender a pessoa no sentido amplo, no sentido livre. Esta é minha canoa, e nela embarco. Eu sou uma pessoa. A palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco importa. Agora sim, gente. Ele fez essa música com uma genialidade, mas tão absurda. Assim, não, você não me impediu de ser feliz. Nunca jamais bateu a porta no meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Que frase é essa, meu amigo Belchior? Como é que você constrói essa frase? Bota numa canção em plena década de 70, gente. Galera, existe no mundo da sociologia, da antropologia e, sobretudo, da história, no qual eu faço parte, a ideia de uma construção, de uma análise desse Nordeste, né, como um lugar. Qual a imagem que você tem do Nordeste? Que o Brasil tem do Nordeste? Claro, o brasileiro médio, aquele que não estuda muito, né? O Nordeste é um grande estereótipo de seca, de fome, de miséria, de desgraças. Então, parece que as pessoas do Sudeste e de outras regiões do país, quando olham para a gente e falam assim, sou nordestino, né? Aí vê uma coisa só, né? Vê fome, vê pobreza, vê atraso. Isso foi uma ideia que se construiu. Isso é uma construção. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, né, que é a Invenção do Nordeste, do professor Duval Muniz. Tem outras literaturas também que falam sobre essa construção, como se construiu esse imaginário, esse estereótipo do Nordeste. E Belchior, com essa frase, em 1979, ele fala assim, Nordeste é ficção. Nordeste nunca houve. Esse Nordeste que vocês falam, nunca houve. Porque eu não sou do lugar dos esquecidos. Eu não sou do lugar dos condenados. Eu não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem. Por quê? Eu conheço o meu lugar. O Nordeste, gente, são 9 estados. As pessoas, recentemente eu fui para Minas Gerais. Você é do Nordeste, eu sou do Pernambuco. Né? As pessoas confundem, assim, acham que essa identidade do Nordeste, ela existe na gente. Tem uma liga aqui, meu amigo, que é uma coisa impressionante. A gente sai daqui para o Rio Grande do Norte, a gente está em casa. Sai daqui para Paraíba, é irmão. Tá tudo junto, né? Mas existem muitas peculiaridades no sentido geomorfoclimático, né, das diferentes zonas, diferentes relevos, diferentes climas e também diferentes contextos econômicos, políticos e sociais. Esse Nordeste estereotipado, esse Nordeste da fome, da pobreza, da miséria, ele é ficção. Ele se construiu nessas narrativas tanto de dentro, nossos aqui, eu concordo plenamente com o professor Duval Muniz, né? O regionalismo não, olha lá. O Romance de 30, Zé Lins do Rego, um autor que eu adoro, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, né? Então, o próprio Gilberto Freire, eles ajudaram a construir essa ideia. Luiz Gonzaga reforça, quando eu vim Sertão do Seu Moço, do meu bodocó, a malota era trouxa, o cadeado era um nó, só trazia a coragem à cara, viajando no pau de arara. Essa ideia desse imigrante. Existiu esse imigrante? Existiu. Existiu esse fluxo migratório? Existiu. Mas a ideia é que se naturaliza muito isso, colocando isso tudo culpa da seca. O problema do Nordeste é que a seca. Esse Nordeste é ficção, ele nunca houve. O professor Manuel Corrêa de Andrade, ele falava assim, gente, o problema do Nordeste não é a seca. O problema do Nordeste é a cerca. São os desajustes sociais e econômicos. São os latifúndios na zona da mata que dominam. Leia O Rio, um poemazinho de João Cabral do Melo Neto, que você vai ver o que eu estou falando. Leia Capibaribe,
de João Cabral do Melo Neto. Você vai ver o que eu estou falando. Então, esse Nordeste que o Belchior está chamando de ficção, esse Nordeste estereotipado, esse Nordeste dos esquecidos, dos condenados, o Nordeste, ele se tornou isso pelo processo histórico, filosófico, sociológico que se construiu baseado na opressão dessa elite dominante que detém a maior parte das terras, desse mundo dos engenhos, como dizia o professor José Marcelo, que criou uma arquitetura espacial de dominação muito forte na zona da mata pernambucana e zona da mata nordestina na forma geral. O sertão também baseado no mando, num coronelismo. Então, esse Nordeste que falam por aí, ele é ficção. E Belchior chama a gente para refletir. Belchior é muito à frente do seu tempo. Gente, e essa foi as minhas contribuições, as minhas poucas reflexões, né, sobre essas duas canções magníficas. E, Belchior, ele está aberto. As canções de Belchior estão abertas. Faço convite. Amigo, escute Belchior. Amigo, vem refletir com a gente. Se tu gostou, se tu não curtiu, se tu achou que essa interpretação é outra, coloca nos comentários, fica à vontade, é para isso mesmo, né? Não tem dono da verdade aqui, é um mero professor de História da Educação Básica fazendo reflexões de possibilidades de aula, né, e possibilidades de pensamento a partir das canções desse cara que eu admiro tanto. Belchior. Um abraço para vocês e escutem Belchior todos os dias, porque todo dia ele tem uma coisa nova para dizer para a gente.